Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos no Influência Moral do Médio, na segunda parte, capítulo 20. Vamos envolver a nossa irmã Aramita, carinhosamente chamada de Mita, ou tia Mita, para fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor Jesus, pela oportunidade do encontro e do estudo. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para aprendermos essas lições e colocá-las em prática, onde quer que estejamos, com quem nos procure, com quem convivemos, com quem trabalhamos. Ajuda-nos para sermos tal qual nos ensinou Francisco de Assis, pregarmos com exemplo e somente, se necessário for, usarmos palavras. Ajuda-nos, Jesus, pois tu sabes das nossas fraquezas e das nossas falhas. Ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá. Esse capítulo, Influência Moral do Médio, é de fundamental importância, porque nós ainda ouvimos no nosso movimento espírita pessoas que confundem faculdade mediúnica com conduta moral. Então a gente percebe que o fato da criatura ser médium, as pessoas de forma inadvertida passam a olhar para aquele médium como se fosse um espírito superior. Gente, deleta isso da tua encarnação, leva para a tua eternidade, tá? A faculdade mediúnica, ela é neutra. A faculdade mediúnica é uma oportunidade a mais que o papai está dando para a pessoa evoluir. E quando o papai dá essas faculdades, é porque a criatura já está atrasada. Aí alguém vai dizer, então tia, Chico estava bem atrasado. Chico é um espírito missionário e você não vai encontrar tão cedo aqui no planeta Terra um espírito vamos dizer assim, do nível moral de um Francisco Cândido Xavier, tá? 90 anos de fidelidade ao Cristo Jesus, vivendo com a sua mesma simplicidade, amando e trabalhando constantemente. E soube sim ser um médium bom, um bom médium, aquele que menos interferiu nas comunicações, se assim eu posso falar, usando o Livro dos Médios, mas que principalmente foi um homem, é um ser extremamente moral, tá bom? Então, mediunidade tem absolutamente alguma coisa a ver com a conduta moral? Não. Agora, se você me perguntar, e a qualidade da faculdade mediúnica? Aí sim, a qualidade da faculdade. E o que seria, tia, a qualidade? Seria um médium com várias faculdades? Não. Se você falar da faculdade, você está falando apenas da faculdade. A qualidade é a conduta moral. Por quê? Porque ele estará sendo assessorado por espíritos superiores. Então, a qualidade se torna excelente porque o material a receber vai ser excelente. E outra, você não estará caindo sob influências de espíritos zombeteiros, brincalhões e pseudo-sábios, tá? Ficou claro, gente, isso? Porque as pessoas acabam... mas fulano era médio e olha o que ele fez. Gente, é um ser humano como outro qualquer, com uma responsabilidade a mais. Por quê? Porque tem um recurso a mais. Por isso, o professor Allan Kardec colocou no capítulo 20, Influência Moral do Médium. E esse é um capítulo de perguntas e respostas. Então, o professor perguntou na questão 10. Depois vem um comentário. Se o médium perfeito só simpatiza com os espíritos bons, como permitem estes que ele seja enganado?
Então, pergunta. Se o médium perfeito só simpatiza com os espíritos bons, como é que os espíritos bons permitem que os médios sejam enganados? Porque existiam muitos os espíritos pseudo-sábios, eles são inteligentes, gente. Eles sabem articular muito bem. Resposta. Os espíritos bons permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns. Ele já não usou a palavra perfeita, ele usou melhores médios. Paralise, porque lá atrás ele já consertou. Perfeito. Diga bom e já está de bom tamanho, né? Que isso aconteça com os melhores médios para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Isso é muito lógico, é muito pedagógico, porque o médium ele está em processo de burilamento. Sabe uma mãe ou um pai super protetor? Super protetores? Essa criança, esse espírito que está encarnado, esse teu filho, terá capacidade de andar com as próprias pernas? Não. Um pai e uma mãe superprotetores só atrapalham o desenvolvimento desse filho e dessa filha. Então, assim também é os nossos amigos espirituais em relação ao médium. Então, eles deixam algumas coisas acontecer para que o médium aprenda a discernir. E isso para tudo, não é só um médium ostensivo, para nós também. Eles permitem que algumas coisas aconteçam, que é para a gente aprender a estar vigilante e discernir. O próprio Kardec, na Revista Espírita, passou por isso. Que ele achava uma coisa, o Espírito respondeu diferente do que ele achava e ele ficou questionando, e o São Luís respondeu para ele. É para aprender a discernir. Para aprender a discernir. E é esse porque, apesar da criatura estar num processo, numa missão, está em aprendizado, porque esse processo de evolução, Carlinha, tia Carla, esse processo ele é infinito. Esse processo é infinito, porque nós nunca seremos Deus. Então o espírito está sempre em processo de aprendizado e burilamento. Então ele diz, depois, por melhor que seja um médium, jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Porque esses espíritos, meus amigos, nós não podemos subestimar esses espíritos que se arvoram a atrapalhar o progresso, atrapalhar o serviço do Cristo Jesus na Terra. Então, quando eles percebem alguém que está sobressaindo no trabalho do Cristo, essa pessoa já passa... Uma coisa é você estar na multidão, ninguém te percebe. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. Mas a partir do momento que você começa a se destacar na multidão, se você se destacou, você já está acima. Eu estou falando de uma forma metafórica. Você já levantou um pouquinho a sua cabeça, você já passou a estar em evidência. Se tu estás em evidência, aí o que vai acontecer? Você começa a sofrer os ataques. E o papai permite para que a gente possa o quê? Estar vigilante. E que a gente possa aprender a se defender. Agora, a gente tem que ter esse ataque, meus amigos. Quando a gente fala em ataque, parece assim que a gente está totalmente desprotegido. Não. Os amigos espirituais nunca irão nos abandonar, mas eles não vão interferir nas nossas escolhas. E é aí que pesa as nossas escolhas. Porque esses espíritos que são contra o trabalho do Cristo, o trabalho do bem e o processo de evolução, eles são inteligentes, sempre tem um bem inteligente que comanda tudo. Então eles orientam aqueles que não são tão inteligentes assim. E diz assim, olha, você vai lá e vai ficar ao ladinho da tia Carla. Comece a anotar tudo que ela faz. Comece a anotar como é a convivência, o que ela faz no dia a dia. Traz aqui para mim agora. Vamos estudar aqui. Quem é o ponto fraco dela? Quem é que desequilibra? É o filho. O filho desequilibra totalmente a Carla. Então vamos atacar o filho. Quando é que eles começam a atacar quem está em torno? Quando ele já tentou de tudo direto com a Carla, não conseguiu. Ele disse, agora é hora de atacar a Carla através das pessoas que estão em torno dela, tá? De repente eles começam a estudar. Nossa, a Carla é extremamente vaidosa. Ela põe aquela carinha dela de
não tô nem aí, é tudo de Jesus, mas realmente a gente percebe que ela é extremamente vaidosa. Ah, ela é muito vaidosa, então vamos levar muitas pessoas para ficar em torno da Carla, para jogar muito elogio em cima dela. Gente, uma coisa é gratidão, outra coisa é elogios. A humanidade terrena, ela nem sempre está preparada para ouvir elogios. Então, o que eles fazem? Começa a trazer aquelas pessoas que jogam muita purpurina em cima da Carla. Esse vai ser a queda da Carla. Porque a Carla vai começar a se achar um ser muito importante. E ela vai chegar a entender que Jesus precisa dela, não é que ela precisa de Jesus. Ela vai começar a achar que o trabalho é dela. E se ela não estiver lá, nada funciona. Se você em algum momento pensar nisso, põe uns milhos assim no chão, fica de joelho lá, para ver se você volta à realidade. Jejum e oração, né? Porque somos nós que precisamos do trabalho. E se nós não fizermos o trabalho, se nós abandonarmos, o problema será nosso, porque o trabalho vai continuar. Porque o trabalho é de Jesus, não é nosso. Se nós não fizermos, o trabalho vai permanecer, o trabalho vai continuar e, infelizmente, quem vai estar perdendo somos nós. Então, a gente tem que estar muito vigilante quando nos arvoramos a fazer o trabalho do Cristo, porque esse trabalho acaba fazendo com que a gente comece a ficar em evidência. E não pense que é algo assim, cheguei, vou te matar. Não, isso aí é coisa infantil. Eles são muito inteligentes e muito sutis. E normalmente eles nos dão a corda para que nós mesmos possamos nos enforcar naquilo que a gente mais quer. Um trabalho que vai ganhar mais, uma faculdade, uma viagem. Exatamente. Ele é louco para fazer uma faculdade. Vamos já movimentar alguém para proporcionar isso. E a pessoa está fazendo, às vezes, um trabalho belíssimo na instituição. Aí aparece, do nada, a proposta. E aí a pessoa não pensa... Há quem se prostitua, né? Para fazer faculdade. Pessoa, é um absurdo, né? Entendeu, gente, como é isso? Então, olha, as falsas comunicações que de tempos em tempos ele vai estar recebendo investida. Isto lhe deve servir de lição. Que linda. Vou voltar. Então, olha só, gente, depois, por melhor que seja o médio, jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isto lhe deve servir de lição. De lição. As falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível, nem se torne orgulhoso. Porque nós já estudamos lá atrás que a maior queda dos médios é quem? Orgulho e vaidade. O médio que recebe as coisas mais notáveis não tem por que se vangloriar com isso. Como não o tem o tocador de realejo, pois basta que ele acione a manivela do seu instrumento para obter as mais belas canções. Basta rodar ali, né? Entendeu, gente? Então, esse é o movimento, eu acho que para tudo. Nós que somos trabalhadores do Cristo Jesus, nós que estamos aqui a falar, nós que estamos a palestrar, nós temos que entender que a fala não é nossa. Lembra da fala do nosso Senhor Jesus? Quando fores falar em meu nome, uma língua de fogo cairá sobre vós e falarás como nunca falastes antes. Isso fica muito claro na obra Paulo Estevo, quando a gente pega o Saulo de Tarso, que era um grande orador, intelectual, inteligente, subia na tribuna, sabia refutar muito bem,
sabia articular as palavras, mas quando ele se tornou cristão, que logo depois de um tempo ele foi chamado por Barnabé, porque dentro da igreja de Antioquia tinha tudo, tinha dinheiro, tinha tudo, mas não tinha orador, não tinha um movimento intelectual. Aí lembraram de quem? Poxa, Saulo é o cara. Saulo era um homem muito inteligente, era um excelente rabino, ele poderá dar um show aqui falando. E Barnabé convidou, gente, foi uma verdadeira vergonha. Ele não conseguia articular palavras para falar de Jesus. Por quê? Porque personalidade não fala de Jesus. Só quem fala de Jesus é o coração. Porque Jesus não fala pelo cérebro, Jesus fala pelo sentimento. E isso Paulo ainda não tinha. Ele desenvolveu e Jesus começou a falar. E ele tinha a certeza e a consciência de que tudo aquilo era do Cristo Jesus. Porque quando ele saiu no processo da divulgação, foram várias curas eram realizadas, e ali ele dizia, tá vendo? É Jesus fazendo tudo. Então o trabalhador, ele tem que ter sempre essa consciência. O trabalho é do Cristo. Por isso que a gente diz, o trabalho é do Cristo. Nós somos apenas um instrumento, e instrumento com limitações. Com muitas limitações. Mas como dizem os espíritos, como não tem um outro melhor, se usa esse aqui com essas cordas meio quebradinhas, não é verdade? É isso. Questão número 11. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Olha que pergunta boa. Então, quais as condições necessárias para que a mensagem dos espíritos superiores possam chegar para a gente isenta de qualquer influência? Vamos ver a resposta? Querer o bem. Gente, olha, querer o bem. Primeiro ponto. O que é querer o bem? Ele está dizendo querer o bem para seu filho, querer o bem para seu esposo, querer o bem para sua esposa? Querer o bem. Então, ou seja, acende a luz de Deus em ti. Para todos. Querer o bem. Repelir o egoísmo e o orgulho. Esse repelir é: eu sei que dentro de ti ainda tem egoísmo. Eu sei que dentro de ti ainda tem orgulho. Mas o que você tem que fazer? Repelir. É como se você dissesse: luta contra o egoísmo, luta contra o orgulho. Repele, afasta de ti. Quando ele vier, aí volta para o primeiro, queira o bem. Ambas essas coisas são necessárias. Tu tá achando que ele vai fazer uma palestra de uma página? Olha, tá vendo? É por isso que a gente diz, o evangelho é simples. Nós não precisamos fazer doutorado. Ele pode se resumir: ame, querer o bem, repelir o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. Questão número 12. Se a palavra dos espíritos superiores só nos chega pura em condições tão difíceis de serem encontradas, porque é fácil encontrar alguém que queira o bem? Não. É fácil encontrar alguém que se libertou totalmente do egoísmo e do orgulho? Não. Então, pautado nessa resposta, veio Kardec. Se a palavra dos espíritos superiores só nos chega pura em condições tão difíceis de serem encontradas, esse fato não constitui um obstáculo à propagação da verdade? Então, desse jeito está difícil, porque não vamos encontrar ninguém assim. Só quem vai falar são os espíritos mentirosos. Como é que a gente vai ter a verdade? Agora ficou difícil, né? Eu acho que ele fez essa pergunta até chorando já. Tá difícil. O médio bom é raro. O médio bom é raríssimo, né? Vamos ver a resposta? Então ele diz: esse fato não constitui um obstáculo à própria divulgação da verdade? Diz não. Porque a luz sempre chega ao que deseja recebê-la.
todo aquele que queira esclarecer-se deve fugir das trevas. E as trevas se encontram na impureza do coração. Tá lindo isso aqui, gente. Então, assim, quem quer, acha. Por isso que a fala de Jesus: buscai e achareis. Se tem malícia dentro do coração, logo você não vai achar. Então eu vou repetir, ele diz não, porque a luz sempre chega ao que deseja recebê-la. Kardec não desejou receber essa luz? O coração dele não estava limpo de qualquer maledicência? O respeito dele para com essas evocações que ele fazia? Então, porque a luz sempre chega ao que deseja recebê-la. Todo aquele que queira esclarecer-se deve fugir das trevas. Aí a gente diz assim: tia, como é assim? Todo aquele que quer se esclarecer deve fugir das trevas. Olha, gente, se você começa a pensar assim: eu não vou mais estudar o livro dos médiuns não, eu já estudei. Eu não vou estudar o livro dos espíritos não, eu já estudei. Eu não vou fazer mais essa obra não, eu já fiz. Tu não está fugindo das trevas, tu está indo ao encontro das trevas. Eu já não sei quantas vezes eu já estudei o livro dos espíritos, e para mim sempre tem uma novidade. Livro dos médiuns também já perdi a conta, e eu continuo aprendendo aqui dentro. Eu não tenho tempo de estudar. Porque a luz sempre chega ao que deseja recebê-la. Por isso que Jesus diz: buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. Então faça o movimento. E as trevas se encontram na impureza do coração. Coração impuro, sentimento impuro. Se está impuro, bem longe da pureza, né? Está contaminado. E o que contamina um coração? Egoísmo, vaidade, por aí se vai. Os espíritos que considerais como personificações do bem não atendem de boa vontade ao apelo dos que trazem o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Eles não atendem. Aí você entende por que a gente pergunta: tia, eu estou lendo o livro tal. Eu não quero nem saber o nome do livro, mas eu pergunto: quem é o médium? Porque nós acabamos aqui de ver que os espíritos superiores não atendem o chamado de médiuns que são manchados pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Orgulho. A caridade está em terceiro ponto, mas o orgulho está em primeiro ponto. Pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Aí você entende agora por que a gente estuda sem medo as obras psicografadas por um homem chamado Francisco Cândido Xavier? Que se livrem, pois, de toda a vaidade humana, humilhando a inteligência ante o infinito poder do Criador. Todos os homens que desejam esclarecer-se. Porque o orgulhoso, ele já acha que sabe tudo, nada mais aprende. Então, não, isso aqui eu já sei, eu já estudei. Isso é orgulho. Esta é a melhor prova da sinceridade que os anima. É uma condição que todos podem satisfazer. Qual é essa condição? Que se livrem, pois, de toda a vaidade humana, humilhando a inteligência ante o infinito poder do Criador. E se humilhar a inteligência é reconhecer que somos meros instrumentos e que nada sabemos. O vaidoso e orgulhoso, ele começa a ter a certeza que ele sabe tudo, que ele já manja de tudo em relação ao espiritismo, que ele não precisa aprender mais nada. Gente, eu não preciso dizer, basta eu pensar. Isso já é o suficiente para esses espíritos nobres se afastarem.
O médium vai dar comunicação? Claro, vai. Agora, que tipo, que nível serão esses espíritos? Foi bom, gente? Foi. Então, o nosso próximo estudo, nós vamos entrar no item 227, que aí nós vamos acompanhar os comentários do professor Allan Kardec. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós ainda ouvimos no nosso movimento espírita pessoas que confundem faculdade mediúnica com conduta moral. Então a gente percebe que o fato da criatura ser médium, as pessoas de forma inadvertida passam a olhar para aquele médium como se fosse um espírito superior. Gente, deleta isso da tua encarnação, leva para a tua eternidade, tá? A faculdade mediúnica, ela é neutra. A faculdade mediúnica é uma oportunidade a mais que o papai está dando para a pessoa evoluir. E quando o papai dá essas faculdades, é porque a criatura já está atrasada. Poxa, Saulo é o cara. Saulo era um homem muito inteligente, era um excelente rabino. Ele poderá dar um show aqui falando. E Barnabé convidou, gente, foi uma verdadeira vergonha. Ele não conseguia articular palavras para falar de Jesus. Por quê? Porque personalidade não fala de Jesus. Só quem fala de Jesus é o coração. Porque Jesus não fala pelo cérebro, Jesus fala pelo sentimento. E isso Paulo ainda não tinha. Ele desenvolveu e Jesus começou a falar. Então o trabalhador, ele tem que ter sempre essa consciência. O trabalho é do Cristo. Por isso que a gente diz, o trabalho é do Cristo. Nós somos apenas um instrumento, e instrumento com limitações, com muitas limitações. Gente, olha, querer o bem. Primeiro ponto, o que é querer o bem? Ele está dizendo querer o bem para seu filho, querer o bem para seu esposo, querer o bem para sua esposa, querer o bem. Então, ou seja, acende a luz de Deus em ti, para todos. Porque o orgulhoso, ele já acha que sabe tudo, nada mais aprende. Então, não, isso aqui eu já sei, eu já estudei. Isso é orgulho. Esta é a melhor prova da sinceridade que os anima. É uma condição que todos podem satisfazer. Qual é essa condição? Que se livrem, pois, de toda a vaidade humana, humilhando a inteligência ante o infinito poder do Criador. E se humilhar a inteligência é reconhecer que somos meros instrumentos e que nada sabemos. O vaidoso e orgulhoso, ele começa a ter a certeza que ele sabe tudo, que ele já manja de tudo em relação ao espiritismo, que ele não precisa aprender mais nada. Gente, eu não preciso dizer, basta eu pensar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai por mais um momento de estudo, de reflexão. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.